Fala investidores, tudo bem? Eu sou o Gustavo Sung, economista-chefe aqui na Suno, e hoje eu gostaria de falar com vocês sobre as perspectivas para a Selic no ano que vem. Mas antes disso, dê like no vídeo, se inscreva no canal e me siga lá no Instagram, onde eu posto conteúdos que a gente traz um pouquinho de economia de forma didática, problemas do seu dia a dia que pode aí melhorar e entender melhor as questões que saem nos noticiários e podem afetar as suas decisões de investimento. Agora para o conteúdo, vamos lá. Antes de começar a falar sobre as perspectivas sobre a Selic no ano que vem, vamos falar o que é Selic, a taxa básica de juros aqui da nossa economia. E ela é muito importante porque ela faz referência a diversos ativos financeiros, como poupança, CDI, LCI, LCA, entre outros. E até aí os investidores, ao comparar a renda fixa com renda variável, a taxa de juros lá serve aí como uma forma, um meio aí de comparação para onde se alocar aí os seus recursos. Mas vamos passar um pouquinho para a economia em relação à taxa de juros. Aí, para quem não sabe, o Banco Central Brasileiro é o principal órgão, é a autoridade monetária que controla juros. E aí, a cada 45 dias, a gente tem nossa reunião do Copom, que diversas vezes sai nos noticiários. E nessa reunião, que normalmente dura 2 dias, começa na terça, termina na quarta, e no final do dia a gente sabe se o Banco Central subiu, manteve ou cortou, vamos dizer, cortou a taxa de juros. E aí os economistas, analistas de mercado acompanham bastante tanto o comunicado como a decisão aí do Banco Central. E aí qual que é o principal objetivo dessa subida ou queda ou até manutenção da taxa de juros pelo Banco Central? No fundo é controlar os preços, é controlar a inflação, que pode estar subindo ou caindo. Se o Banco Central, por exemplo, vê que a inflação, os preços estão subindo de forma relevante, ele vai lá e sobe juros. Por que subir juros? Porque isso vai afetar investimentos. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, se você vai construir uma fábrica ou colocar dinheiro em um projeto, se os juros está muito caro, o crédito fica mais caro. Você tem um desincentivo ali de você colocar seu dinheiro, ou até vai preferir, ao invés de colocar dinheiro nesse projeto, que pode até render 6%, 7%, pode colocar na renda fixa, por exemplo, que os juros vai estar 12%, 13%, 14%. Então, quando os juros está bastante elevado, isso desincentiva, bastante não, né? Quando a gente vê uma elevação dos juros, a gente pode ver um desincentivo ao crédito, você pode até desincentivar o consumo, e é aí que, por exemplo, juros altos, muitas pessoas aí acabam se endividando com cartão de crédito ou pedindo dinheiro emprestado, mas com juros altos esse custo da dívida acaba ficando mais caro. Mas no fundo o que o Banco Central quer? Ele quer desaquecer, desacelerar o ritmo econômico, quer que a economia aí ande um pouquinho mais devagar. Para quê? Para que os preços também parem de subir e cumpra com o objetivo que é levar a inflação ao centro da meta. O Banco Central estimula metas para a inflação para os próximos anos e ele tenta via juros e alguns outros mecanismos que essa inflação convirja para a sua meta. E uma forma é, por exemplo, subir juros, desincentivar a demanda, a atividade econômica, fazendo que os preços se desaqueçam e levem para a meta. Da mesma forma, se a atividade econômica ali está capenga, ela está aí com dificuldades de acelerar, em certos momentos o Banco Central pode ir lá e baixar juros, melhorar o crédito, melhorar os incentivos para as pessoas consumirem, reaquecendo a atividade econômica. Então, basicamente, o papel dos juros é um grande aí, referência para os ativos, mas também uma variável macroeconômica extremamente importante que pode afetar a inflação, a atividade econômica, e a gente até pode ver alguns efeitos sobre o câmbio. Então, tem essas grandes variáveis e aí todas elas interligadas. Agora que todo mundo está na mesma página, vamos para a seguinte pergunta: para onde o câmbio vai para 2023? Em nosso cenário base aqui, frente a todas essas turbulências que vemos aí nas últimas semanas com o governo de transição, a nossa expectativa é que a taxa de juros se mantenha em 13,75, pelo menos até o segundo semestre, dado que o cenário, por enquanto, cenário inflacionário, por enquanto, se mostra ainda benigno. A gente vê os últimos dados de inflação desacelerando, vindo aí com leves altas,
A gente está com uma inflação aí caminhando próximo aos 6%. A gente pegar os núcleos de inflação, pessoal, para quem não sabe, núcleos é aquela inflação que você tira, por exemplo, itens como energia e alimentos, que são mais voláteis, e a gente consegue captar a tendência da inflação no longo prazo. Elas aí estão relativamente aí com leve alta de forma controlada. Inflação de serviços e custos industriais também, eles estão em patamares um pouco elevados, mas elas estão de certa forma dando sinais de arrefecimento. A gente também olhar aí preço de commodities lá fora no exterior, elas aí também apresentaram desaceleração nos últimos meses. As cadeias produtivas que foram aí, vamos dizer, prejudicadas bastante durante a pandemia e até 2021, início de 2022, elas já estão melhor organizadas. E aí, por fim, um cenário externo de juros elevados em diversos países, Estados Unidos, lá na Inglaterra, lá na zona do euro, e aí o controle da inflação lá fora podem também trazer perspectivas boas aqui para o nosso cenário inflacionário brasileiro, seja, por exemplo, se commodities estão mais baratas, por exemplo, petróleo. Se o petróleo se manter no patamar ali de 80, com um câmbio de certa forma controlada, a gente tem menos efeitos, por exemplo, sobre a gasolina. Gasolina aqui na refinaria, por exemplo, só para trazer um pouquinho para o nosso lado de empresas, a Petrobras, ela, na sua atual política de preços, utiliza o petróleo e o câmbio para poder reajustar ou não os preços na refinaria. Ou seja, se o petróleo sobe ou desce junto com o câmbio, isso vai deixar o preço da gasolina, os combustíveis do diesel, por exemplo, aqui no Brasil mais caros ou mais baratos. E se, por exemplo, como a gente está vendo recentemente, o preço do petróleo estável e caindo, de certa forma, e o câmbio ali se mantendo, a perspectiva que se mantenha de forma até nesse patamar de 5,30 até 5,20 no final do ano, a gente pode até ver menores impactos sobre os combustíveis. Isso é bom. Ou seja, a gente vê um cenário de certa forma benigno para o cenário inflacionário. Os juros já estão elevados, pessoal. Juros a 3,75 não é uma coisa simples, é um patamar elevado, com uma inflação relativamente controlada. A gente pode ver perspectivas de que a taxa de juros se mantenha aí nesse patamar, e quando o cenário mostrar segurança e a autoridade monetária, o Banco Central, tiver bastante seguro, ele pode começar a realizar cortes em 2023. Esse é o nosso cenário base. E aí a gente está começando a ver um pouquinho de ruídos que podem afetar esse cenário, e aí a gente passa para o nosso cenário pessimista, tá bom? No cenário pessimista a gente pode ver que o Banco Central pode reaver essa estratégia e voltar a subir os juros. Por que a gente está pensando dessa forma? A gente está pensando nisso muito por conta do problema fiscal brasileiro que a gente tem. A gente é bem provável que vai ver mais gastos, só que o problema que está sendo discutido com a PEC de transição e outros projetos é que a gente ainda não tem uma nova âncora fiscal. A gente não tem de onde a gente vai tirar esse dinheiro para pagar esse gasto extra. E aí tem um ponto importante: como será a condução da política econômica a partir de 2023. Isso está gerando diversos ruídos, certos nomes já foram anunciados, mas a gente precisa entender realmente como vai ser conduzido o barco conhecido como economia brasileira. Então esse é o ponto que, por um lado, a gente pode ver um câmbio um pouquinho mais depreciado, que pode afetar, por exemplo, alguns bens aqui no Brasil, bens muito dolarizados, até, por exemplo, o exemplo que eu citei, a gasolina, se o câmbio ficar um patamar mais elevado por mais tempo, isso pode afetar o gasolina, combustíveis, entre outros bens. A gente vê mais gastos em 2023 que, no fundo, incentivem a atividade econômica, incentivem o consumo. Isso vai pressionar o quê? Os preços. Então, a gente pode ver preços um pouquinho mais pressionados no ano que vem. Outro ponto, e aí, caso a gente veja algum choque, por exemplo, a gente acreditou que a guerra na Ucrânia ia acabar de forma rápida, e a gente teve um choque aí que afetou até hoje, por exemplo, os preços de energia. E tem um ponto fundamental, que é a volta de alguns impostos que foram desonerados sobre os combustíveis, que é o PIS, COFINS e o CIT sobre gasolina e etanol. Eles podem voltar em 2023, em janeiro, que pode também pressionar um pouco os preços. E aí, por fim, se a gente gerar ainda mais instabilidades políticas, econômicas, a gente não conseguir apresentar um arcabouço fiscal, não dê segurança,
daqui para frente, a gente pode começar a ver que as expectativas de inflação, aquelas que normalmente saem no Fox, as expectativas de inflação para 2023, 2024, 2025, que é quando o Banco Central, como eu trouxe ali na introdução, o Banco Central está preocupado com a inflação convirja para a meta que ele estipulou, não necessariamente ele está preocupado com a inflação de agora, nesse exato momento, e sim na trajetória dela de longo prazo para os próximos anos. Se as expectativas de inflação, dado todos esses problemas, começarem a subir, o Banco Central vai ter que olhar e falar, olha, vocês ali estão gastando demais, a política fiscal expansionista de vocês está prejudicando, vai prejudicar a inflação. A falta de um arcabouço fiscal está gerando insegurança, está gerando incerteza, o câmbio vai desvalorizar, e aí a gente pode ver essas expectativas começar a subir, e aí o único remédio para poder trazer essas expectativas para baixo, para a inflação ficar mais um pouco controlada, vai ter que subir juros. Infelizmente, o Banco Central subir juros vai prejudicar a atividade econômica, ou seja, vai gerar impactos negativos. Então ele vai ficar aí tentando dosar por quanto que ele sobe sem prejudicar a atividade econômica em tanto. Por isso que ele não é o nosso cenário pessimista, porque a gente sabe também que o Banco Central ele olha um pouco para a atividade, e isso também vai entrar também no seu cenário ali na tomada de decisão. Por isso que no nosso cenário base a gente fica na 3,75 por mais tempo. Quando as coisas melhorarem, a gente pode ver cortes. Se nosso cenário pessimista é para poder controlar todos os ruídos e aumento das expectativas, ele vai falar, olha, as expectativas, a inflação vai começar a descontrolar e vou ter que subir juros e prejudicar um pouco a economia para poder aí a gente segurar um pouco toda essa trajetória ruim que pode existir. A grande notícia, a boa notícia, é que o Banco Central ele é autônomo, a gente não vai ter interferências políticas sobre as suas decisões. Ele dá diversas vezes seus comunicados nas suas atas, dá um puxão de orelha lá no governo, isso não é de agora, isso vem desde os últimos... No final de 21 para 22, diversas vezes ele citou que o problema fiscal é um ponto importante, que pode aí prejudicar a economia. Em relação à inflação, a inflação pode aumentar e eles precisam resolver esse problema. Então, o Banco Central já disse diversas vezes que vai ser sereno na sua estratégia e vai fazer o que for preciso para poder levar a inflação ao centro da meta. Então a gente está com esses dois cenários. E só para finalizar, tem até no relatório que a gente escreveu, o cenário benigno, é que a gente tenha todos esses choques que eu falei no cenário pessimista, eles fiquem bem controlados, ou seja, a gente tem bastante certeza do que vai acontecer, a gente não vê nenhuma grande mudança radical nos gastos, a gente vê uma nova âncora sendo já discutida e provavelmente implementada, votada, a gente vê uma boa condução da política que reduz as incertezas e aí, dado aí até a melhora das expectativas, a gente pode ver um corte da taxa de juros antes do que do nosso cenário base. De novo, a gente tem lá as probabilidades, a gente está com o cenário base, pessimista e otimista, cada um com suas probabilidades, mas no fundo são tudo isso que está tendo no nosso cenário, que eu acho que é importante você, investidor, acompanhar o desenrolar dos próximos meses para entender, olha, o caminho está indo mais para o base, para o mais otimista, mais indo para o pessimista, e assim você vai ter todas as informações possíveis para a sua tomada de decisão. Aqui a gente não tenta lá, a gente estuda, a gente tenta entender como que vai ser daqui para frente, é muito difícil você acertar a hora e o momento exato que vai haver cortes de juros, mas é importante você ter todos os cenários na sua cabeça e ir caminhando ao longo do tempo para no fundo tomar a sua melhor decisão. E de novo, em momentos de turbulência, volatilidade, são momentos de oportunidades. Agradeço a todos que estão nos assistindo, espero que tenham gostado e até a próxima.